Olá a todos, eu sou a Mariana e trabalho na empresa Creatrix. Hoje vou falar como podemos acelerar o processo de design através da colaboração na cloud, usando o exemplo de uma empresa chamada Icon. A Icon é uma empresa de fabrico de cadeira de rodas off-road e o seu fundador está dedicado na criação de equipamentos adaptáveis para pessoas com deficiência para ajudá-los a sair de casa. Trabalham todos os dias para mudar vidas por meio da inovação e da tecnologia. Estejam atentos e acompanhem como as aplicações da plataforma cloud estão interligadas e acessíveis em qualquer lugar através de qualquer dispositivo e como conseguem diminuir o tempo de lançamento de um produto no mercado. Então o exemplo que vos vou falar é baseado no redesign do sistema de suspensão que será acompanhado das tarefas diárias de 4 pessoas. O trabalho que eles vão desenvolver será de redesign deste protótipo e de preparação para a sua produção em massa. Primeiro vamos conhecer os membros da equipe. O Pete é o gestor de projeto e de produto. O Dom é o desenhador CAD mais criativo e gosta de fazer desenhos industriais usando superfícies complexas. A Debbie é uma desenhadora mais tradicional devido ao seu passado como engenheira mecânica e é responsável por todas as publicações da empresa. Por fim, o Adam é o analista de simulação e também o consultor de otimização. Antes de começar, vamos entender o processo de colaboração da empresa Icon. Tudo começa com Pete cumprindo as suas funções de gestor de projeto, fazendo pesquisa de mercado e armazenando feedback de alguns testes feitos ao protótipo. Ele analisa os dados desses testes e armazena todas as informações num único local, facilitando o acesso, o controle e a partilha com outras pessoas. Dos dados que armazenou, ele pode criar um plano para o projeto, agendando tarefas e atribuindo-as à sua equipe de design. Tanto Debbie como o Don podem usar as ferramentas necessárias para realizar os seus respectivos trabalhos, mas nenhum trabalho é executado sem que seja validado pelo Adam. Quando são feitas alterações, é importante revê-las, mantendo o controle do histórico para evitar erros futuros. Os dados deverão ser armazenados num local centralizado para que todos possam acedê-los no espaço colaborativo da Icon. Mas para partilhar conceitos, por exemplo, com o Pete que não é designer, os dados precisam de ser analisados num formato simplificado. Bem, parecia simples quando eu estava a explicar o processo, mas quando se dá um passo atrás, parece confuso. Fica ainda mais confuso para pessoas que usam um grande número de aplicações desconectadas conseguirem gerir todas estas responsabilidades. Vou então mostrar como tudo isto pode ser fácil se usarmos uma solução unificada como a plataforma 3D Experience. Este exemplo começa com o Pete. Ele precisa de reunir todas as informações, organizá-las e distribuí-las para a sua equipa. Ele começa o dia a verificar o dashboard que lhe permite monitorizar as suas responsabilidades. Um dos separadores no dashboard é dedicado à sua comunidade colaborativa, onde pode acompanhar o progresso das suas equipas à medida que se aproximam da conclusão deste projeto específico da cadeira de rodas. O Pete não é obrigado a visualizar apenas as imagens 2D do projeto. Em vez disso, pode ir ao separador dados, onde estão armazenados todos os dados de engenharia que têm criado. Utilizando a barra de pesquisa, o Pete pode encontrar rapidamente o que pretende. Após encontrar os dados que pretendia, pode visualizar os fecheiros 3D para ver o progresso da sua equipa. Depois de confirmar o trabalho, pode agora voltar à comunidade de design, dar o seu feedback e informá-los que podem prosseguir com uma dúzia de protótipos para fazer algumas pesquisas de mercado. Passados alguns meses, já possui algum feedback valioso, como algumas ideias de possíveis mudanças e melhorias no design. O Pete consegue filtrar apenas as ideias e, para além disso, pode visualizar o seu histórico de sugestões que lhe fornece uma visão condensada do trabalho realizado. O histórico permite mostrar graficamente aos membros da comunidade quais as ideias que a equipa de design está a rever, as que estão em desenvolvimento e as que foram implementadas. Outra forma de obter feedback valioso é conduzir uma pesquisa dentro da comunidade. Aqui, o Pete perguntou aos primeiros utilizadores quais as características no design da cadeira de rodas que deveriam ser de maior preocupação no futuro, como a estabilidade, a mobilidade e o conforto. Assim que a pesquisa estiver completa, pode exportar os resultados. No separador Pesquisa, podemos ver que ele tem uma coleção de janelas úteis que lhe fornecem conteúdo pertinente ao foco da sua empresa. No canto superior esquerdo da página, podemos ver os resultados da pesquisa realizada dentro da comunidade, onde verificamos que o peso é a maior preocupação e seria útil partilhar estes dados. Testemunhamos como o Pete conseguiu atualizar-se com os dados de design mais recentes,
conduzir pesquisas de mercado através de feedback de utilizadores e partilhar essa informação com a sua equipe. Agora é hora de dar início a um projeto com base no feedback, tendo em conta as preocupações com o peso e o conforto. No separador Projetos, ele cria um novo projeto com foco na cadeira de rodas Icon. Apenas necessita de adicionar um título e uma descrição, mas colocando uma imagem permite que se destaque em relação a outros que ele possa estar a trabalhar. Primeiro, o Pete adiciona os membros do projeto como a Debbie, o Dom e o Adam. Depois indica a data em que este projeto deve ser concluído, a fim de conseguir partilhar o design final para ser testado. Depois da data estar definida, já pode criar as tarefas necessárias para alcançá-la. A primeira tarefa que precisa de ser executada é remover o material desnecessário, que pode levar mais tempo, por isso definiu 5 dias. Esta tarefa será atribuída a todos para se certificar de que eles estão totalmente cientes do que deve ser removido. Para facilitar o trabalho, ele adicionou um conjunto de cadeiras de rodas Icon diretamente na tarefa. O Pete vai atribuir a cada membro tarefas individuais para que todos possam trabalhar em paralelo. A Debbie precisa de criar algumas imagens de marketing chamativas. O Pete precisa de rever e aprovar as alterações do projeto. O Dom tem de tratar do conforto e o Adam precisa de validar se o projeto é seguro. Mas como algumas dessas tarefas precisam de ser executadas antes de outras, o Pete pode arrastar e soltar as tarefas na ordem que deseja, respeitando as prioridades. Depois de o projeto estar definido e as tarefas distribuídas, ele tem a certeza de que todos estão a trabalhar para o mesmo objetivo. Os membros irão receber notificações das tarefas que lhe foram atribuídas. Vamos ver o que o Adam está a fazer. O dashboard do Adam é diferente do Pete, já que as suas responsabilidades se concentram em visualizar os ficheiros, colaborar nas comunidades e ver as suas tarefas. O Pete atribuiu 2 tarefas ao Adam, a tarefa de validação para garantir a segurança e uma em conjunto com os seus colegas de remover material desnecessário. O Adam teve uma ideia e deseja transmiti-la ao Dom, o designer CAD. O Adam acredita que a suspensão dianteira foi sobredimensionada e sugere que o Dom a modifique para ficar mais leve. Depois de comentar sobre essa tarefa, ele modifica o estado da tarefa, arrastando-a para In Progress. O Adam terá de aguardar até que as alterações de design sejam feitas. Vamos dar uma vista de olhos no que o Dom anda a fazer. Ele recebeu algumas tarefas para executar e por isso precisa de usar uma ferramenta CAD. O dashboard do Dom é semelhante ao do Adam. Enquanto o Dom está a ver a cadeira de rodas Icon e a pensar como irá torná-la mais leve, vê uma notificação do Adam. Ao clicar na notificação, esta leva-o diretamente para a área de comentários, conseguindo ver o que o Adam escreveu. Depois de responder, o Dom está pronto para começar, mas antes arrasta a tarefa para In Progress. A outra tarefa ainda fica no estado To Do para ser feita mais tarde. O Dom vai usar o SolidWorks para concluir esta tarefa. É possível aceder aos ficheiros do projeto através da Task Pane do SolidWorks, onde ele vai pesquisar a suspensão dianteira que Adam mencionou. Para restringir o grande número de resultados na pesquisa, ele pode usar as tags. Mais informações sobre os ficheiros podem ser visualizadas, como por exemplo, a data de criação, o estado de maturidade e as suas relações com outras peças. O Dom visualiza que esta suspensão em particular apenas está a ser usada no Icon Explorer, o que significa que pode fazer alterações com segurança sem afetar outros modelos. A partir dos resultados da pesquisa, o Dom pode abrir a montagem no SolidWorks. No Task Pane, mostra agora a estrutura da montagem, bem como se o Dom está ou não a trabalhar na versão mais recente, ou seja, se a sua versão corresponde à última que está na cloud. Para começar a modificar, tem de reservar as peças que vai utilizar, evitando que mais alguém as altere. As modificações são executadas na estrutura da suspensão para aliviar o peso. No Task Pane está agora a indicar que estas mudanças foram feitas. O Dom concluiu as alterações, mas por agora apenas ele as vê. Garantir que todos têm acesso às últimas alterações é fundamental para uma boa colaboração. De volta ao SolidWorks, o Dom seleciona a montagem e decide guardar as suas alterações na cloud. Ao guardar, ele tem a oportunidade de criar novas revisões tanto na montagem como nas peças. Após concluir este processo, o Dom também vai alterar o estado de maturidade de In Work para Frozen, um estado intermédio antes de ser aprovado. Além de ser o ponto de acesso aos ficheiros do projeto, o Task Pane do SolidWorks também pode ser a porta de entrada para outras aplicações importantes de que o Dom necessita, como por exemplo a app onde se visualiza as tarefas.
Como a tarefa está concluída, o Don tem de arrastá-la para a coluna Done. O Don completou a alteração de design, armazenou os ficheiros num espaço colaborativo para que todos possam aceder e concluiu a tarefa que o Pete lhe atribuiu. Por último, seria útil informar toda a equipa de design do que realizou. Voltando ao dashboard, o DOM arrasta a suspensão dianteira atualizada para a aplicação de visualização a partir da sua pasta de favoritos. Dentro desta aplicação, eu gostaria de partilhar uma imagem com algumas anotações, utilizando as ferramentas para desenhar um círculo ao redor dos braços, umas setas para destacar o que ele criou e uma mensagem informante que reduziu o peso em 19%. Acreditando agora que a imagem está elucidativa, pode ser partilhada com o resto da equipa na comunidade de design. Momentos depois, uma notificação aparece informando de que Pete comentou o seu post. O Pete deu os parabéns ao Don pelo trabalho feito e menciona o Adam e a Debbie a fim de relembrá-los que podem continuar as suas tarefas. Daqui a pouco voltaremos a ver o que o Dom está a fazer, mas por agora vamos ver a Debbie. Se ainda se lembra, foi atribuída à Debbie a tarefa de produzir novas imagens de marketing com base nas alterações de design feitas no Icon Explorer. Para isso, ela inicia o SolidWorks com a montagem completa. Visualizando o Task Pane, a Debbie percebe que a suspensão dianteira tem um mais ao lado da identificação da revisão, que demonstra graficamente que existe uma revisão mais recente dentro da cloud. Para atualizar a suspensão dianteira para a mais recente, a Debbie simplesmente seleciona a montagem e escolhe Replace by Revision. Com a suspensão dianteira agora atualizada, a Debbie percebe que a montagem do nível superior também deve ser guardada como uma nova revisão. Para isso, ela seleciona a montagem de nível superior e cria a nova revisão. Após isto estar concluído, ela pode continuar a trabalhar nos seus conteúdos para as funções de marketing, utilizando o SolidWorks Visualize. Com isto, a Debbie foi capaz de garantir que está a trabalhar utilizando a última versão do projeto. Após a Debbie concluir algum do seu trabalho de marketing, agora é hora de comunicar à sua equipa. Voltando ao dashboard da Debbie, podemos ver que ela está a visualizar o design da montagem. Para facilitar a pesquisa, a Debbie vai criar uma nova pasta de favoritos para os seus materiais de marketing. Uma vez que a pasta está criada, ela pode arrastar para lá os ficheiros que pretende do seu disco local. Arrastando o PDF para a aplicação de visualização, permite ver os tipos de imagens que a Debbie criou, uma em particular seria a mais indicada a partilhar com a equipa de design. A Debbie mencionou que estas são um exemplo das imagens criadas, mas ela irá introduzir as outras à própria tarefa. Depois de mover a tarefa para concluída, ela decide editá-la e indicar nas entregas o PDF com as renderizações. A Debbie concluiu a única tarefa que lhe foi atribuída, mantendo toda a equipa atualizada com o seu progresso. Muita coisa já mudou, então vamos ver como o Pete, o gestor de projeto, visualiza toda essa nova informação. O ponto de entrada do Pete para visualizar tudo o que ocorreu é através do seu dashboard. Aqui está a notificação sobre a tarefa da Debbie, que indica que a tarefa Imagens de Marketing do novo design está agora concluída. O Pete vai para o separador Projetos, onde pode ver graficamente as tarefas que foram concluídas, representadas com a cor cinza e as que ainda precisam de ser feitas a azul. Para obter os detalhes, ele visualiza a comunidade de design para se atualizar do que a equipa tem estado a partilhar. De maneira a poder visualizar a montagem com mais detalhe, o Pete arrasta a aplicação para outro local para poder maximizá-la. Como a equipa partilhou a pasta de favoritos com o Pete, torna-se mais fácil para ele aceder aos ficheiros do projeto, como por exemplo, os de simulação e as imagens de marketing. O Pete pretende informar as pessoas que testaram a cadeira de rodas, através de uma imagem, que têm vindo a trabalhar no projeto e que estão na fase de resolução dos problemas com o conforto. Como prometido, vamos voltar a ver o que o Don está a fazer, desde que concluiu a alteração no design da suspensão dianteira. O Don irá utilizar outra ferramenta de design incluída na plataforma 3D Experience, o X-Shape, que trabalha num ambiente de browser e colabora com todas as outras aplicações. Então, para resolver o problema do conforto, o Don abriu a montagem do assento. Criou uma vista e assim já pode começar a trabalhar utilizando uma modelação de subdivisão. Após terminar, podemos verificar que Don modelou este cubo e formou esta nova almofada para o assento.
Bem como nas outras aplicações da plataforma, também é possível partilhar um novo design na comunidade que ele pretender. Vamos terminar este projeto com o Pete. Acabou de ser notificado de que a tarefa de conforto foi concluída pelo Dom. Ao ver os detalhes dessa tarefa, ele pode facilmente adicionar o design da almofada do assento à pasta geral que contém os ficheiros de design. Voltando ao separador de visualização, o Pete pode arrastar a almofada do assento para a aplicação de visualização para ter uma ideia do que Don fez. Ele ficou contente com o que viu e decidiu enviar um post com a nova almofada na comunidade de feedback. Para finalizar, só lhe falta concluir a tarefa que atribuiu a si mesmo de aprovação das alterações. Selecionando a montagem do Icon Explorer e a almofada do assento, o Pete altera o estado de maturidade de Frozen para Released. Chegamos ao fim. Como vimos, estes 4 utilizadores foram capazes de comunicar interna e externamente, criando um projeto rico em tarefas. Utilizaram várias ferramentas de engenharia, armazenando os ficheiros numa plataforma centralizada e foram capazes de se manter todos informados, independentemente do dispositivo ou do local onde se encontram. A equipa Icon foi capaz de nos mostrar o poder da plataforma 3D Experience e as suas aplicações, como a de gestão de projetos, a de visualização 3D Play, as comunidades Swim, os dashboards, o X-Shape e o SolidWorks. Para isto ser possível, foi atribuído roles a cada membro da equipa, contendo as aplicações mais adequadas para ser possível eles realizarem o seu trabalho.